Quando os judeus chegaram na Amazônia, especialmente aqui no Marajó, eles encontraram uma sociedade com bastante peculiaridade na culinária. E aqui na cidade, perto da Avenida Rio Branco, que na época se chamava Rua da República, ele tinha um sobrado aqui, que hoje são essas casas residenciais. O último século foi marcado como um período estratégico para a colonização portuguesa. Olá, estamos em época de lançamento e aqui com a Iria Chocron e vamos perguntar para ela a respeito desse documentário que ela vai estar lançando dia 22 de agosto. Fala um pouco do projeto, qual o objetivo principal do documentário? O objetivo dele é atingir aquela juventude que não tem muita noção da nossa história, desse outro lado da história, né? Que é a história dos judeus em Breves, na ilha de Marajó, no arquipélago do Marajó no geral, e principalmente atingir também a comunidade judaica que mora no resto do Brasil, que não conhece tanto as nossas histórias. Conhece através dos livros, mas o ideal seria que eles tivessem as imagens, né, dessa passagem judaica por aqui, pela região. E foi o que eu fiz. Então tudo isso eu mostro no documentário, como é que foi a vinda deles, como eles se locomoviam, que rios que eles adentraram. Então tudo isso eu falo e mostro os rios também. E as principais características do judaísmo aqui na nossa região? Ela vai se configurar como o judaísmo caboclo, é aquela mistura, né, de culturas. Eles vão se chocar e logo em seguida eles mesmos vão ser, digamos assim, eles vão começar a se aperfeiçoar à realidade marajoara. Nós não temos uma comunidade judaica na região do Marajó. Nós tivemos uma comunidade judaica na nossa região, liderado por Jacó Gabai, que foi um judeu brevense, assim como eu falo, e que ele aglutinava, né, ele fazia uma espécie de reuniões e isso configurava uma comunidade. Por quê? Porque ele trazia rabino de Belém para cá, para Breves, né? Mais precisamente no Rio Buiuçu, onde ele morava. E então ele reunia os sarrafos de Botibol, ele reunia o Chocron, a minha própria família. Então assim, ele procurava unir esses judeus que moravam em beira de rios para não perder a sua identidade. Então eu diria que logo em seguida acaba vem o declínio da borracha, aí então essa comunidade ela vai se dissolver, essa comunidade marajoara, e aí eles vão para Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, então eles vão se espalhar. Os desafios, e eu diria até superação logo depois, é justamente se adaptar à nossa realidade cabocla. Você tinha que lidar com, primeiramente, o clima, né? Eles vêm de um Marrocos que não é relativamente parecido com a Amazônia, mas ainda assim tem muita chuva para cá, muito calor, muita umidade, né? Então eles tinham que se adaptar a isso, ao clima, aos locais que as pessoas o viam como estranhos, como pessoas estranhas e principalmente a culinária, que eles não sabiam como comer, já que eles têm uma alimentação própria judaica, né? Que é a que a gente chama de kosher. Então, o açaí era proibido, o camarão era proibido, o peixe de pele era proibido, então era muito difícil ser judeu na beira do rio. E aí eles começaram a adaptar algumas coisas e eles acabavam adentrando, né, na nossa cultura, na própria culinária também. Alguns judeus tomavam açaí, outros, de repente, até olhavam um pouquinho o camarão com certo carinho. Como o documentário ele aborda a questão de identidade judaica na Amazônia? O meu documentário fala exatamente isso, né, do choque cultural, porque é muito, o Samuel Benchimol falava isso, é difícil ser judeu em qualquer lugar, mas na Amazônia é 2 vezes mais difícil, porque você, de um lugar, um judeu morava, por exemplo, no Buiuçu, e aí ele queria encontrar o colega dele, morava lá no Jacarezinho. Então eram horas de canoa, né? Então para eles manterem coeso essa identidade foi difícil, mas eles conseguiram. Conseguiram ser judeus no meio da floresta, no meio do rio. Isso é louvável, eu acho maravilhoso. Eu estou no 4º livro. Eu lancei o primeiro, Judeus da Ilha do Marajó. O segundo, Os Mestres Pedagogos da Amazônia, que eu vou lançar agora em Belém. Eu tenho um infantil que conta a história da nossa formação
cultural, que é Joanes e a Ilha das Sabedorias, juntamente com a professora Dione, né? Esse é pautado para as crianças mesmo, educação infantil. E esse último agora, que vai ser lançado finalzinho de agosto, para 16 de setembro em Belém, junto com o documentário, é sobre Jacó Gabai, que foi o líder incontestável aqui dos judeus do Marajó. Eu acho que com o documentário nós temos a oportunidade de olhar o Marajó judaico. Nós temos assim, geralmente o Brasil conhece o Marajó das praias, das florestas, indígena, africana, mas a judaica ela ficou adormecida durante muitos anos e agora eu acho que é a oportunidade de olhar para esse lado do Marajó. Eu queria acrescentar que o documentário ele vai agora vai ter um pré-lançamento aqui em breves, né? Então depois eu vou para Soure, vou para o outro lado do Marajó, que já está certo, tem Portel e tem Salvaterra também. Então a gente está com lançamentos primeiro no Marajó, depois tem Belém, dia 16 de setembro, no Centro Israelita do Pará. Aqui em breves vai ser dia 22 de agosto, no CEDEP, às 7 horas da noite. Aqui chegou.